Boa noite. Então vamos abrir a nossa palavra. Quem trouxe a palavra de Deus, nós vamos ver o Evangelho de São João, no capítulo 8. Evangelho de São João, capítulo 8, de 1 a 11. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras, ao romper da manhã. Ao romper da manhã, voltou no templo, todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-a no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. E Moisés mandou-nos na sua lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizia tu sobre isso? Perguntaram-lhe nisso, a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistiam, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. E essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles foram se retirando um por um, até o último, começando mais pelos idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então, ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Jesus disse-lhe então: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Eu queria que hoje a gente prestasse bastante atenção nesta palavra, para a gente colocar ela na nossa vida. A gente vê aqui que tinha que os escribas, os fariseus, foram levar essa mulher, que eles viram no pecado, para apresentar a Jesus. O que ela achava disso? Que Moisés falou que tinha que apedrejar essas pessoas assim, essas mulheres assim. E eu olho para cada um de nós hoje. Hoje eu fiquei preparando essa palavra e pensando assim: eu e você, qual seria o nosso pensamento de apontar o dedo para o pecado do outro, sobre a vida do outro? Qual direito eu tenho? Né? Qual direito essas pessoas teriam? Eu não vou dizer que ela não era pecadora. Ela podia estar no pecado. Mas não é porque a pessoa está no pecado que eu posso condenar, que eu posso apontar o dedo, que eu posso levar ela, colocou ela no meio do povo, do pessoal que estava lá, que estava sendo pregada a palavra, colocar no meio, quer dizer, aparecer para todos que aquela estava em pecado. E hoje eu posso colocar também a minha vida no lugar dessa mulher que se deixou rebaixar, se deixou levar pelo pecado, achou
Talvez nós possamos pensar assim, para mim não tem mais jeito na minha vida, eu já estou com esse pecado, não tem mais jeito. A pessoa se entrega e vai afundando cada vez mais no seu pecado, vai se perdendo cada vez mais. E nós vemos o lado de Jesus. Eu gosto muito quando a gente vê que Jesus assim silencia. Ele começa a escrever com o dedo no chão. Nós precisamos pensar nisso. Muitas vezes, diante das situações, nós precisamos silenciar a voz da nossa consciência. Muitas vezes nós falamos coisas que não devemos sem pensar. Agimos como não devemos agir, por falta de pensar, raciocinar o que pode acontecer com aquilo, de pensar nas consequências, de pensar em Deus, o que Deus pensa daquilo. Então Jesus, ele disse, e o que ele falou para as pessoas? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali a gente viu que foi saindo um por um, né? Começando pelas pessoas mais velhas, e foi saindo todos, porque cada um viu que ela não tinha condição de acusar. Mas no início eles tinham acusado, eles tinham levado. Aí a partir que Jesus disse, eles desistiram e foram embora. Então hoje, essa noite, eu convido você. Eu convido a cada um de nós a olhar hoje para dentro de nós. Como está a nossa vida? Como é a nossa ação conosco mesmo, com as pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia, na nossa família? Como que é o modo de eu olhar para aquela pessoa que convive comigo? Eu sou de acusar, de apontar os dedos nos seus defeitos? Ou eu sou de perdoar, de acolher, de ajudar? Ou eu sou aquela pessoa igual aquela mulher que se agacha e deixa o outro fazer de mim o que ele quiser? Ele pode falar o que eu não, acusar o meu pecado, sem saber o porquê que está acontecendo, não me dá abertura para que eu possa falar. Então que essa noite seja uma noite que a gente caia em si, como o filho pródigo caiu em si um dia, ele reconheceu que ele estava errado, que o pai fazia tudo para ele. E cada um de nós, porque cada um de nós temos as nossas vontades, temos os nossos desejos, temos as nossas opiniões, mas isso não quer dizer que nós somos os certos. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que o outro. Eu posso colaborar com o outro, mas não que eu seja a melhor do que o outro, que eu seja a certa. Então, quanto mais eu me humilho para ouvir o outro, para escutar o outro, porque quantas vezes eu não sei escutar, quantas vezes eu sei só falar, e isso eu não dou oportunidade do outro mostrar realmente quem ele é. Talvez eu não sou uma pessoa de diálogo, eu não sou uma pessoa de aceitar opinião, é só eu que falo, é só eu que sou certo. Muitas vezes isso destrói uma família. Eu vou destruir a minha família por causa da minha autossuficiência, porque é só eu que mando, é só eu que eu sei, é só eu que tenho razão, é só eu que sou certo. E quando eu sei conviver no ambiente que eu estou, isso vale para a família, isso vale para o trabalho, isso vale para o namoro, isso vale para a escola, isso vale para qualquer lugar que eu estou. Eu saber viver, eu saber conviver com as pessoas que estão do meu lado. Porque nós somos diferentes, graças a Deus, né? Graças a Deus que nós somos diferentes. E graças a Deus que tem pessoas para conversar comigo e falar do meu erro em particular.
de falar assim, ó, eu acho que isso assim não está certo. Mas não é me levar para o meio da multidão e dizer para mim, para todo mundo, que aqui está certo, que aqui está errado. Não, nós precisamos ter o respeito com as pessoas. Todo mundo merece o respeito, não importa quem seja. Pode ser a pessoa mais elevada na sabedoria dela e pode ser a mais simples, mas que todos precisam ser respeitadas, precisam ser amadas. É isso que Jesus fez. Ele amou aquela mulher. Alguém te condenou? Não. Nem eu te condeno. Não quis dizer que ela não tinha pecado, mas ele perdoou. E se você errou, não tenha medo. Talvez as pessoas pensem assim, eu já estou no pecado, mesmo que se dane, aí vai um pecado atrás do outro. Não, todo pecado tem perdão. Basta eu me arrepender. Isso não quer dizer que eu estou uma pessoa perdida. Pode ter acontecido qualquer coisa na minha vida. Se eu arrepender e eu confessar, a alegria de Jesus é perdoar. A alegria de Jesus é me amar. Ele olhou para aquela mulher com misericórdia, com amor, e para você também, que está aqui hoje, para aquela pessoa que é da sua casa, que talvez está vivendo numa vida errada, ela arrependendo, se confessando o seu erro, ela está perdoada. Isso é a graça que nós temos, gente. Isso é a graça da misericórdia, da graça do perdão. Que essa noite a gente possa experimentar isso. Experimentar esse perdão de Deus, essa misericórdia de Deus. Mas que eu reconheça, porque primeiro eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu preciso.